Essas palavras fizeram Acabe raciocinar, e ele ficou apreensivo. Porém Zedequias, um dos falsos profetas, adiantou-se e disse-lhe para não prestar fé às palavras de Miqueias, pois este nunca predissera algo de verdadeiro, e a maior prova contra ele era o fato de que Elias, um dos maiores profetas, havia predito que os cães lamberiam o sangue de Jezabel na vinha de Nabote, tal como haviam lambido o sangue desse homem depois que o povo o apedrejou, pois parecia que a predição de Miqueias era contrária à de Elias. Assim, nada havia de mais falso que a afirmação de que o rei seria morto dentro de 3 dias, e logo se conheceria qual dos dois, ele que falava ou Miqueias, era o mais verdadeiro e o mais cheio do Espírito de Deus. Zedequias acrescentou: vou agora bater-lhe no rosto, e que ele, se for um verdadeiro profeta, faça secar a minha mão, tal como fez o profeta Jadom ao rei Jeroboão, secando-a quando este o quis prender, como vossa majestade bem o sabe. Deu em seguida uma bofetada em Miqueias, e, como nada de mal aconteceu a Zedequias, Acabe ficou tranquilo, perdeu o medo e marchou destemidamente contra os sírios. Em minha opinião que Deus, desejando castigar esse malvado príncipe, fez com que ele acreditasse mais nos falsos profetas que no verdadeiro, a fim de precipitá-lo ainda mais na própria desgraça. Zedequias tomou então os chifres de ferro e disse a Acabe: eis os sinais com que Deus vos faz saber que a Síria será destruída. Miqueias afirmou o contrário e disse que logo Zedequias fugiria para se esconder, a fim de evitar o castigo pela sua mentira. Essas palavras irritaram de tal modo a Acabe, que ele ordenou que prendessem Miqueias em casa de Amon, governador da cidade, e lhe dessem como alimento somente pão e água. 369. Depois de predições tão opostas, Acabe e Josafá puseram-se em campo com todas as suas forças, para ir sitiar Ramote. Hadad, rei da Síria, veio ao encontro deles e acampou em um lugar próximo. Os 2 reis associados resolveram que, para impedir o efeito da profecia de Miqueias, Acabe vestiria as roupas de um simples soldado, e Josafá iria à batalha armado e vestido como Acabe. Mas a troca de roupas não mudou o destino de Acabe. Hadad ordenou a todos os seus chefes e pelos seus oficiais aos soldados que matassem somente Acabe. Assim, na certeza de que Josafá era Acabe, foram diretamente a ele e o cercaram por todos os lados. Quando já estavam bem perto, no entanto, reconheceram que se haviam enganado e retiraram-se. O combate durou desde a manhã até a noite, e os sírios foram vitoriosos. No entanto, para obedecer ao seu rei, não mataram ninguém, pois só buscavam Acabe, a quem procuraram inutilmente. Porém uma flecha atirada ao acaso atravessou-lhe a couraça e lhe penetrou o pulmão. Temendo que pelo seu ferimento os seus perdessem a coragem, ordenou aos que conduziam o seu carro que o tirassem da luta, para esconder-se, mas não quis descer, fazendo somente depois do pôr do sol, embora tivesse de suportar dores horríveis. Por fim, faltaram-lhe as forças, e, após perder grande quantidade de sangue, ele morreu. Quando a noite chegou, os sírios souberam de sua morte por meio de um arauto e assim voltaram imediatamente ao seu país. O corpo do soberano foi levado a Samaria para lá ser sepultado. E, enquanto lavavam o seu carro com água da fonte de Jezreel, pois estava todo coberto de sangue, cumpriu-se a palavra do profeta Elias, porque os cães lamberam esse sangue. As mulheres de má vida, desde esse tempo, costumam lavar-se naquela fonte. Cumpriu-se também assim a profecia de Miqueias, pois Acabe morreu em Ramote. Pode-se ver, com esse exemplo, como devem ser respeitadas as palavras dos profetas do Senhor, e não a dos falsos profetas, que, para agradar aos homens, só falam o que lhes é agradável, ao passo que somente os oráculos divinos nos revelam o que é mais conveniente fazer ou deixar de fazer. Esse mesmo exemplo demonstra também a força das ordens de Deus, pois, seja qual for o conhecimento que delas tenhamos, não podemos modificar o seu efeito. Os homens, todavia, iludem-se com vãs esperanças até caírem na desgraça predita. Foi assim que morreu Acabe, por não crer naqueles que lhe haviam predito a morte e por prestar fé aos que o enganavam, dizendo-lhe o contrário. Acasias, seu filho, sucedeu-o no trono. Livro 9, capítulo 1. O profeta Jeú repreende Josafá, rei de Judá, por ter unido armas com o rei Acabe, de Israel. Ele reconhece a sua falta, e Deus o perdoa.
seu admirável proceder. Vitória miraculosa que ele obtém sobre os moabitas, os amonitas e os árabes. Impiedade e morte de Acasias, rei de Israel, como o profeta Elias havia predito, Forão, seu irmão, sucede-o. Elias desaparece. Jorão, auxiliado por Josafá e pelo rei da Idumeia, obtém uma grande vitória sobre Mesa, rei dos moabitas. Morte de Josafá, rei de Judá. 370. 2 Crônicas 19. Quando Josafá, rei de Judá, após ter unido as suas tropas com as de Acabe, rei de Israel, contra Haddad, rei da Síria, como vimos, voltou de Samaria a Jerusalém, o profeta Ehud veio à sua presença e repreendeu por ter ajudado um rei tão ímpio. Disse-lhe que Deus estava muito irritado e que lhe conservara a vida, tirando-o das mãos dos inimigos, por causa de sua virtude. O religioso príncipe, comovido com grande arrependimento pela sua falta, recorreu a Deus e aplacou-lhe a cólera com orações e sacrifícios. Percorreu então todo o reino, para instruir o povo nos mandamentos de Deus e para exortá-lo a adorar e a servir a Deus de todo o coração. Colocou magistrados em todas as cidades e recomendou-lhes muito expressamente que fizessem justiça a todos, sem se deixar corromper, quer pela nobreza, quer pelas riquezas, quer pelo talento de qualquer pessoa, pois deviam lembrar que Deus, que conhece todas as coisas, mesmo as mais ocultas, vê todas as ações dos homens. Depois de regressar a Jerusalém, constituiu também juízes, escolhidos por ele dentre os principais sacerdotes e levitas, e recomendou-lhes, como aos demais, que administrassem com perfeita justiça. Ordenou que, quando houvesse em outras cidades assuntos importantes e difíceis, que merecessem ser examinados com mais cuidado e precisão que os comuns, eles os deveriam levar a Jerusalém perante os magistrados, porque se deveria crer que a justiça não seria em nenhum outro lugar tão bem distribuída quanto na capital do reino, onde estavam o templo de Deus e o palácio onde os reis habitavam. Nos cargos principais, colocou Amarias, sacerdote, e Zibadias, que era da tribo de Judá. 371. 2 Crônicas 20. Nesse entretempo, os moabitas e os amonitas, unidos aos árabes, a quem haviam chamado em seu socorro, entraram com um grande exército nas terras de Josafá e acamparam a 300 estádios de Jerusalém, perto do lago Asfaltite, no território de En-Gedim, muito fértil em bálsamos e em palmeiras. Josafá, surpreendido que tivessem adentrado tanto o seu reino, mandou reunir no templo todo o povo de Jerusalém para rogar a Deus que o ajudasse contra tão poderosos inimigos e os castigasse pelo seu atrevimento. Disse-lhe com humildade que tinha o direito de esperar auxílio, porque ele mesmo dera ao seu povo a posse do país do qual aquelas nações os queriam expulsar, e, quando os seus antepassados construíram e consagraram o templo em honra a ele, eles puseram toda a sua confiança no auxílio dele, sem duvidar que ele lhe seria sempre favorável. O príncipe fez acompanhar essa oração com lágrimas, e o povo em geral, tanto os homens quanto as mulheres, fez o mesmo. Então, o profeta Jaziel adiantou-se e disse em alta voz, dirigindo-se ao rei e àquela grande multidão, que os seus votos haviam sido ouvidos. Deus combateria por eles e lhes daria a vitória. Deveriam partir no dia seguinte para enfrentar o inimigo, até uma colina denominada Ziz, isto é, eminência, em hebreu, que está entre Jerusalém e En-Gedim, pois ali os encontrariam. Não teriam necessidade de se servir das armas, porque seriam apenas espectadores do combate que Deus travaria, ele mesmo, em favor deles. Ante as palavras do profeta, o rei e todo o povo prostraram-se com o rosto em terra, deram graças a Deus e o adoraram. Os levitas, com acompanhamento de música, cantaram hinos em seu louvor. 372. No dia seguinte, ao raiar do dia, o rei Josafá se pôs em campo e, quando chegou ao deserto, que está abaixo da cidade de Tecoa, disse às tropas que não havia necessidade de combater, como no dia de luta, pois toda a sua força consistia em sua perfeita confiança no auxílio que Deus prometera por meio de seu profeta. Seria suficiente fazer marchar os sacerdotes com as suas trombetas e os levitas com os seus cantores, para dar graças a Deus pela vitória alcançada e pelo triunfo já obtido sobre os inimigos. Essa ordem tão santa, de tão piedoso rei, foi recebida com respeito por todo o exército e rigorosamente executada.